Queridos, já estamos caminhando há um tempinho aqui na doutrina a respeito de Cristo, né? São muitos slides, muitas páginas que eu separei. São basicamente 32 páginas, por assim dizer, slides, né? Que eu preparei. E na aula passada nós vimos três aspectos a respeito de Cristo que são muito caros e importantes a nós. Um deles é a kenosis, que é o autoesvaziamento de Cristo, que está lá no slide de número 13, ali no PDF, quem estiver acompanhando, né? Onde nós vimos esse grande feito de Deus sair do seu trono e se tornar homem a fim de nos resgatar. Um outro elemento muito importante, caro, para nós é a obra redentora de Cristo. É o fato dele ter morrido e ressuscitado na cruz. E por fim, o último aspecto que nós vimos foi o da ascensão de Cristo e o seu ministério presente, que foi onde nós paramos. Nós vamos ver no que ele está agindo hoje. E esses aspectos são muito importantes para a nossa fé, porque elas são primordiais para a nossa salvação. Se nós mexemos nessas coisas, ou se nós não entendemos e não apautamos muito bem, nós corremos o risco de criar uma definição, um entendimento a respeito de Cristo herético, errado, e portanto ter uma fé falsa, né, naquilo que não nos salva. Por isso que essa doutrina a respeito de Cristo é uma doutrina tão importante e foi palco de muita discussão teológica logo no começo da igreja, nos primeiros séculos, quando os cristãos tiveram a oportunidade de se reunirem ali em concílios para ver as questões doutrinárias. A questão de Cristo foi uma das primeiras a ser debatida. E nós vimos que se Cristo não fosse homem em Deus, nós não poderíamos ter a salvação, né? Eu até falei aquela história onde eu estive evangelizando alguns grupos ali na beira-mar, e eu sempre perguntava, por que Jesus morreu na cruz? E muitos não sabiam responder. Alguns diziam, por nós, né? Pela humanidade, coisas desse tipo. E eu perguntava, ok, mas por que ele tinha que morrer na cruz? E é uma outra pergunta. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que Deus não mandou, por exemplo, vários anjos, que são seres sem pecados, puros, morrer na cruz? Por que tinha que ser o próprio Deus? E a resposta é porque o nosso pecado foi cometido contra Deus, que tem uma dignidade infinita, superior a de todos, inclusive dos anjos. Nós vimos que mesmo os anjos, por mais puros que sejam, diante de Deus eles têm que cobrir os olhos e cobrir os pés, né? Sinal de reverência, sinal de que eles estão diante daquele que é santo, santo, santo em excelência. Por isso eles proclamam repetidamente essas palavras ali diante do trono de Deus, de acordo com as visões dos profetas do trono de Deus. Então, nós percebemos que esses aspectos aqui da encarnação, da kenosis, que é o nome grego que a gente dá, né? E da morte, da ressurreição, são primordiais para nós. Assim como também a ascensão, porque Cristo já ressuscitou, como a gente canta, mas e aí? O que está acontecendo agora? Ele foi para o céu e nos abandonou, né? Deu tchau e disse, se virem aí, um dia eu volto. Ou será que ele está atuando algo? É o que a gente vai observar antes. Perdão, vai observar agora. Mas antes, eu gostaria de ler novamente a introdução, como eu sempre faço, que fala a respeito de Cristo, uma citação de um desses concílios que teve, que foi o concílio da Calcedônia. Nessa cidade se reuniram ali no ano 451 as igrejas, todos, o máximo, né, possível de igrejas, e eles trouxeram uma definição a respeito de Cristo. E diz assim essa definição: fiéis aos santos padres, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado. Então, essa é uma definição precisa a respeito de quem é Cristo. Nós vemos que ao longo da história, várias definições equivocadas foram dadas a respeito de quem seria o Senhor Jesus. Alguns diziam, por exemplo, que Jesus era um ser humano que foi tomado pelo divino, meio possuído por Deus, uma espécie de avatar.
Isso é uma ideia equivocada. Ele é 100% homem, perfeito quanto à divindade, e 100% Deus, perfeito quanto à divindade nesse aspecto, né? E 100% homem, perfeito quanto à humanidade também. Os dois fatos são reais, são as duas naturezas, a união hipostática que nós já tratamos de forma anterior. Isso é muito caro para nós, porque se nós modificamos essas coisas, a doutrina da salvação, ela perde o seu peso, como eu contei antes, né? Se fossem anjos morrendo por nós na cruz, não seria suficiente para nos salvar, porque o nosso pecado foi contra o próprio Deus, aquele que é santo, santo, santo. Os anjos não possuem a mesma dignidade. É por isso que a gente não segue os testemunhos de Jeová, e eles são vistos como heréticos mesmo, porque eles vão dizer que Jesus não é Deus. É um demiurgo, um Deus menor, um ser grandioso, um grande anjo talvez, mas não é Deus. E isso prejudica a salvação, porque não tem como ser salvo por Cristo se ele de fato não for Deus e não for humano, para nos representar, né? E aí que entra o grande mistério da kenosis. Ok. Indo então para o slide de número 17, nós vamos ver sobre a ascensão de Cristo e seu ministério presente. Na última aula eu li o slide anterior que diz assim: nas alturas o Senhor se aceitou à direita de Deus, aguardando o dia designado para o seu retorno a este mundo e realizando as seguintes obras. É justamente o que nós vamos ver. Quando nós vemos as narrativas do Evangelho de Atos, nós vemos que Cristo ressuscita e ele ascende aos céus para ir à direita de Deus, nos preparar lugar este que lá em João 14 vai dizer que ele vai nos levar para lá depois, a Nova Jerusalém, né? Pelo que parece entender quando eu leio Apocalipse. E aqui nós vemos coisas que Cristo está fazendo no presente momento, certo? Basicamente 4. A primeira é a ministração sacerdotal em prol da igreja, se compadecendo dela e intercedendo por ela, que acabei errando a escrita, né? E intercedendo por ela. Vamos lá em Hebreus, capítulo 4, ler do 14 ao 16. Hebreus 4, 14 ao 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a gente vê Cristo atuando como um sumo sacerdote ali diante de Deus, por isso que a gente pode se achegar a Ele com confiança, esperando o quê? Graça, misericórdia, socorro nas dificuldades. Curiosidade: por que quando a gente termina as nossas orações, nós oramos em nome de Jesus? Vocês perguntaram isso? Por que a gente fala isso, né? Será que é uma fórmula mágica, né? Se eu orasse e dissesse assim: só orasse, Senhor, me ajude nessa pregação hoje à noite, eu vou pregar. Amém. O que vocês acham? Essa oração valeu ou não? Jesus é o elo, né? Isso, né? Isso. Esse é o grande ponto. Exato. Embora o uso assim, em nome de Jesus, seja um uso litúrgico, certo? Essa minha oração vale, eu posso fazer isso, mas eu só posso fazer isso por conta de Jesus Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote, que apresenta diante de Deus todas essas questões, e Ele é que pagou o sacrifício, né? Então Ele é o profeta, Ele é o rei, Ele é o sacerdote pleno, que nos leva até essa comunhão com Deus, certo? Por isso que é muito belo a história da crucificação de Cristo, né? Tem o horrendo, mas tem o belo junto ali,
aquele paradoxo do homem-Deus morrendo por nós. Quando ele morre, o que acontece lá dentro do templo? Quem lembra? O véu se rasga, né, de cima para baixo, mostrando que não foi um ato humano, foi um ato divino que separou ali aquele aspecto mais santo de Deus, por assim dizer, o santo dos santos, que agora o próprio Deus vem ter comunhão conosco, porque o Emanuel apresentou o sacrifício perfeito para a nossa redenção. Por isso que Cristo declara na cruz, tetelestai, ou seja, está feito. Muito bela a história da redenção. E ainda no presente, Cristo intercede por nós, por graça a nós, por misericórdia a nós. Se você for puxar na memória as nossas pregações em 1 João, vai lembrar lá no capítulo 2, né? O apóstolo João dizendo: olha, irmãos, digo isso para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, saibam que nós temos junto ao Pai quem? Um advogado justo e fiel. Essa é a ideia aqui, né? Que perdoa os nossos pecados, que está ali para nos purificar. Essa é a ideia do sumo sacerdote. Só que João usa a figura do advogado, porque era mais comum para aquela comunidade que é mais gentílica. Ok? Nós vamos ver também outras passagens que falam a respeito disso. Tem o próprio João, né, que eu citei agora, mas vamos ver Romanos 8, verso 34, para complementar essa questão da intercessão de Cristo. Romanos 8, 34. Diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, o quê? Intercede por nós. Então há uma obra presente de Cristo intercedendo por nós. Isso é muito libertador para nós, porque muitas vezes a gente pensa que a santidade da igreja está entrelaçada a apenas aspectos humanos, da nossa força ou da força dos nossos irmãos. E às vezes ficamos chateados porque os irmãos não se engajam tão bem como gostaríamos, ou as coisas não andam conforme planejamos, mas nós vemos aqui que Cristo está intercedendo por nós, né? Isso nos ensina bastante sobre a questão da oração. Devemos orar e pedir por essa intercessão divina de Cristo e a atuação de Deus para mover os corações e nos ajudar. É óbvio, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, mas a gente não pode deixar que a responsabilidade humana engula esse aspecto primordial aqui, porque senão a gente vai cair em frustrações, em tristezas, em amarguras, em decepções, né? Frustrações, que é comum da vida humana. Então perceba o quão grandiosa é essa passagem. Ela fala muito assim a mim, e ela é uma canção de um cântico que nós fazemos bastante, né? Quem nos separará, é baseado nessa passagem, ok? O outro ponto é a concessão de dons ao seu povo. Veja só o que diz Efésios, capítulo 4, do 8 ao 11. Efésios 4, do 8 ao 11. Diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer que dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pergunta, aqui no verso 11, quando ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Quem é esse ele aqui que concedeu esses dons? Retorno com essa passagem.
O próprio Cristo, né? Isso aqui é interessante, porque geralmente a gente atrela os dons com o Espírito Santo, que faz parte do ministério do Espírito Santo, mas não somente. Perceba que aqui no caso, quem está sendo enfatizado é Cristo, sendo aquele que concede dons. E esse é um ministério presente de Cristo em nós também. Conceder os dons, em especial esses dons de atuação em áreas de liderança, né? Os evangelistas, os pastores mestres, os apóstolos, os profetas, certo? Então esses cargos, por assim dizer, né, são os especificados aqui como dons que vêm da parte de Cristo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não está dando esses dons, ou que o Espírito Santo não dá os dons. Óbvio que dá também, nós vamos ver quando a gente chegar no estudo a respeito do Espírito Santo, vai ser a próxima doutrina, se eu não estou enganado, que nós vamos observar, mas perceba que Cristo também está atuando na concessão de dons. Ele intercede por nós, ele nos representa como sumo sacerdote que se compadece de nós, e ele nos concede dons, nos capacita para a obra de Deus. O outro aspecto é o exercício da soberania sobre a igreja e sobre todo o universo físico e espiritual. Vamos lá no capítulo 1 dessa mesma epístola, Efésios, e vamos ler do 20 ao 23. Capítulo 1, do 20 ao 23. Diz assim: o qual excedeu ele em Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daqueles que a tudo enchem em todas as coisas. Essa é a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, que está à direita de Deus, reinando sobre o mundo. Esse é o Senhor que a gente confessa. Isso aqui é muito importante, porque às vezes na vida cristã nós podemos nos desanimar da vileza que há no mundo e esqueçamos que Cristo é aquele que tem o controle sobre tudo, não é? Teve algumas exortações que eu já fiz nas pregações, em estudos, que é sobre a importância da gente aprender a orar e se dedicar à oração. Veja, Deus, Cristo, a quem nós confessamos, é aquele que está reinando sobre tudo. Ele já reina agora, né? O reino dele foi inaugurado, a igreja, de certa forma, é a expressão desse mundo vidouro que há de se concretizar. E, por vezes, nós queremos resolver as coisas pela força do nosso braço. Mas aqui nós vemos que nada está saindo do controle de Deus. E muitas vezes o que precisamos aprender é o quê? Confiar em Deus, buscar a Cristo, descansar nele. E é difícil, porque nós queremos as nossas soluções, nós temos os nossos sonhos, os nossos prazos, e não há problema essas questões, mas nós não podemos pensar que tudo depende da nossa força, porque senão nós vamos nos frustrar, porque nós não temos capacidade de mover o mundo. Nós podemos atuar no mundo e produzir o bem no mundo, mas a gente não pode controlar as consequências e ter esse controle absoluto sobre tudo que cerca a nossa vida, né? Que talvez seja um desejo muito humano da nossa parte, querer ter o controle de tudo, mas nós não temos, infelizmente. E aqui nós vemos que Cristo ele tem a soberania sobre a igreja e sobre todo o universo físico e espiritual. É por isso que nada para a igreja. É por isso que, apesar dos apesares, a igreja, o evangelho continua avançando e triunfando. Mesmo os cristãos cometendo seus erros, os seus pecados, as suas falhas, os seus tropeços, o agir de Deus continua se manifestando ao mundo, né? E chegando até nós. Eu sempre fico impactado quando eu penso onde nós estamos, assim, no globo. Nós moramos nas Américas, na América do Sul, no Brasil, um continente que nem sequer era imaginado pelos apóstolos, por exemplo, mas o Evangelho veio até nós. Nós temos muitos livros teológicos em nossa língua.
Nós temos várias traduções da Bíblia, né? Atendendo diferentes públicos, com diferentes propostas, muitos livros, muitas Bíblias de estudo, muitos comentários bíblicos. Claro, nós somos aqueles que têm o maior acesso do mundo, que seriam os ingleses, aqueles que falam em inglês, mas temos muito material, muita riqueza. Isso é a graça de Deus atuando em nós. Essa semana eu estive assistindo um pouco sobre a vida de Russell Shedd, um pastor batista que foi um missionário, fundador das edições da editora Vida Nova, né, da publicação Shedd. E muito bela a história de como Deus foi preservando a vida dele, que ele deveria ter morrido como criança, porque a sua mãe, como missionária, indo ali, saindo da Colômbia, se eu não me engano, o carro dela capotou, né? Então era para terem morrido, e eles estavam no porta-mala do carro, não sei porquê, acho que devia ter alguma irregularidade, algum tipo. Ele e a irmã estavam no porta-mala e eles não morreram, mesmo crianças, né? Assim, milagre de Deus os preservou. E ele foi crescendo, se formando, aquele coração voltado para missões, decidiu fundar a editora lá em Portugal. Mas as portas não estavam se abrindo ali, né? Um país muito pequeno, mas também muito avesso ao Evangelho. E aí ele se voltou para as Américas novamente e veio para o Brasil. E aqui as edições Vida Nova foram crescendo. Então nós vemos o testemunho desse irmão, esse pastor batista, esse missionário, que se dedicou e trouxe belas publicações para nós, né? E hoje nós somos muito beneficiados. Um dos livros que eu uso é dessa editora, por exemplo, até mesmo para preparar os sermões e os estudos que eu trago para os irmãos. Então nós vemos a graça de Deus chegando até nós. Nós vemos essa soberania de Cristo conduzindo a igreja, conduzindo o mundo para o seu propósito. Isso aqui nos traz realmente paz e segurança para a vida diária, que é tão difícil. E por fim, o último ponto é a respeito da sustentação da criação. Vamos lá em Colossenses, avançando aí um pouco a Bíblia. Passa Filipenses e a gente chega em Colossenses. No capítulo 1, no verso 17. E diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A existência das coisas, a coerência do mundo é sustentada pelo próprio Cristo. Ao perceber todas essas grandezas, aquele mistério da kenosis, de Filipenses capítulo 2, né, que nós vamos ver com o irmão Tiago, ele vai expor para a gente, ganha um brilho assim ainda enorme, né? Deus, que estava ali assentado com toda essa grandeza, se desfez de tudo isso, não usurpou dessa sua posição, mas tornou homem, e sofreu até a morte de cruz por nós. E hoje está exercendo todos esses ministérios novamente. E é muito interessante, toda a criação está dentro do seu controle. Ou seja, problemas atuais que a gente sofre, como a Covid, não está fugindo da mão de Deus. Não é que Deus errou a mão. Pelo contrário, faz parte do propósito dele. Claro que isso é uma temática que requer um estudo por si só. Tanto que John Piper escreveu um livro inteiro só sobre isso. Cristo e o Covid. Mas perceba que, de acordo com esses textos, Deus e o próprio Cristo não está perdendo a mão no controle do mundo. Pelo contrário, tem total controle absoluto. Isso nos deve dar ânimo para poder servi-lo e ser fiel a Ele, apesar de tudo que possa vir contra nós. Certo, aqui nós concluímos a respeito da ascensão de Cristo e seu ministério presente. E nós vamos agora ver sobre profecias a respeito de Jesus, né? Qual é o termo que a gente fala quando a gente fala em Jesus? Jesus, o Cristo, não é isso? E o que significa essa palavra, Cristo? Quem sabe? Quem tem alguma noção? Ungido, né? Que em hebraico é Messias. Ungido no sentido de ser coroado como rei, certo? Ou como sacerdote, né? Era para isso que era feita as unções. Quando se ungia as coisas, eram relacionadas às coisas do templo e ao rei, que era especialmente escolhido por Deus. E Jesus é esse rei, profeta, sacerdote. É o nosso Cristo, é o Messias prometido, é o Cristo. Por isso que a gente fala o Cristo, que foi prometido. Mas se foi prometido,
Então quer dizer que há promessas feitas a respeito de Jesus que foram cumpridas, né? E aqui nós temos uma lista imensa, certo? A respeito de profecias. Eu pensei muito se eu ia trazê-las ou não, ou apenas citá-las, mas eu acho importante a gente abrir e ver para que a gente perceba que é real. Que não é uma história inventada, não foi um conto ali que tentaram amarrar para fazer dar certo. Não, mas são realmente coisas que fazem sentido, que Jesus de fato é esse Cristo, é esse Messias prometido, tá bom? Então se prepare aí para se exercitar bastante nas Escrituras e a gente vai vendo então as principais profecias já cumpridas por Jesus. A primeira é que ele teria um predecessor. Vou fazer assim, eu vou ler as passagens do Antigo Testamento e eu peço para um irmão ler do Novo, certo? Então eu vou para Isaías 43 e vou pedir para o irmão Lázaro ler Mateus 3, verso 3. Então vamos lá. 3, 3. E eu vou para Isaías 40, verso 3. E lá em Isaías 43, que a citação diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai o ermo e vereda ao nosso Deus. Direitai no ermo, né, no deserto, vereda ao nosso Deus. Aqui é uma profecia a respeito do predecessor de Cristo, que é João Batista. Então João Batista foi essa voz que no deserto clamou e apontou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que preparou esse terreno inicial a respeito da chegada do Messias. Então, era uma profecia que está aqui no Antigo Testamento e que se cumpriu historicamente ali na história de Jesus. O outro é que ele viria como um menino. Vou pedir para Leninha abrir lá em Lucas capítulo 2, do 6 ao 7, e eu vou para Isaías 9 e 6. Lucas, capítulo 2, do 6 ao 7. Olha para a gente. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se 1000 dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E 9:6 de Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nós vemos Jesus vindo ao mundo em um local que não o recebia, mas como um menino prometido, que de fato fez. Que é uma outra passagem também, que é Gálatas 4:4, né? Vamos ver para ver por completo esse aspecto. Gálatas 4:4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então, o seu filho, enviado por Deus, esse Messias, nasceu de uma mulher. De fato, era um menino. Como diz aqui em Isaías 9:6, né? O menino se nos deu. O outro aspecto é que nasceria de uma virgem. Então, vamos pedir para a irmã Vanessa ler para nós Mateus capítulo 1, 22 e 23. E eu vou para Isaías capítulo 7.
Pode falar. Deus conosco. Pronto, Emanuel, né, é um termo que significa Deus conosco, Deus presente. E a citação de Isaías 7,14 é justamente a citação de Mateus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. Então essa foi uma outra profecia a respeito de Cristo, que viria de uma virgem, conforme foi profetizado por Isaías. Outro aspecto, ele seria da linhagem davídica. Pedi para a Vanessa ler o verso 1 de Mateus 1, e eu vou lá para 2 Samuel. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, ele é filho de Davi, né? E por que isso é importante? Porque em Samuel, capítulo 7, do 12 ao 16, diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E aqui é muito fantástico, porque nós percebemos nessa profecia se cumprindo de certa forma em Salomão, que é o descendente de Davi, né, o filho que vem após ele, que até ergue um templo. Só que a gente percebe que o reinado de Salomão não é eterno, diferente do reinado de Cristo, que é eterno e está constituído para sempre, vai se consumar de uma forma eterna, presente também. Tá? Então, essa é uma profecia muito forte. O Messias viria da linhagem de Davi. E quando a gente vê essa especificação dos evangelistas mostrando que Jesus é filho de Davi, Paulo também em Romanos mostrando que Jesus, da parte da carne, segundo a carne, filho de Davi, é mostrando justamente isso. Ele é esse descendente prometido de Davi, cujo seu reino iria durar para sempre. Não era simplesmente um sucessor que viria, mas um reinado, alguém que reinaria de forma eterna. Mostrando então esse Deus presente, né? Em linguagem muito forte aqui. Ele me chamará por pai e eu lhe chamarei por filho. É a linguagem que Cristo usa. Então perceba a riqueza das profecias, que vai para muito além de apenas Salomão, que de certa forma aponta, mas tem um apontamento bem maior, né? Que é o próprio Cristo. Aqui. Ele nasceria em Belém, também é uma outra passagem. Mateus capítulo 2, 5 e 6. Eu pedi para o Genival ler para a gente, e eu vou lá para Miqueias. 6. Isso, do capítulo 2. De Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. E essa citação é de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para configurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja só como Deus foi revelando um pouco da natureza do Messias, né? A sua origem é desde a eternidade. Não é apenas um sucessor de Davi qualquer. Lembra da profecia em Samuel, né? Reinará para sempre. E aqui a gente vê essa especificação. O que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É um rei que subsiste para sempre. Não é alguém que ia nascer e morrer e passar um reino para outro, para outro, para outro, né? Por isso que o sucessor de Salomão, ele falha e o reino é dividido. Porque ele não é o Messias prometido. E essa é a esperança messiânica que os profetas vão gerando em nós.
e que Cristo cumpre, vem cumprindo. Então ele nasce de Belém, mostrando que ele de fato é o Messias prometido. Ok, deixa eu ver nosso tempo, temos ainda alguns minutos, vamos continuar. Ele iria para o Egito, é outra passagem, Mateus 2, 14 e 15, pedi para a Leninha ler para a gente, Mateus capítulo 2, 14 e 15, e eu vou ler Oséias 11, 1. Despondo-se dele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então, fala que Jesus teve que fugir para o Egito para que ele viesse sendo chamado de Deus para o Egito. Isso é uma citação de Oséias 11:1. Veja só o que diz Oséias, capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora, o que é interessante aqui? Aqui está falando especificamente do Messias. O que vocês acham? Não, né? Está falando do povo de Israel. Se você ler o verso 2, diz: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. É a idolatria do povo israelita. Pode falar. Tem até uma observação aqui, igual no senso pleno, né? Que é aquela ideia da mensagem dada, não necessariamente é aquele significado para o humano, né? Se tivesse dois significados, a inspiração mudasse, né? Sim, entendeu? Assim, é dito uma coisa para um grupo, mas um outro sentido lá na frente, né? Sim. Essa passagem aqui é um motivo de grandes discussões teológicas entre os teólogos, né? Gordon Fee, por exemplo, ele levantou a questão do sensus plenius, que não é uma questão que eu uso, certo? Para explicar a passagem, que é um aspecto muito interessante das profecias, que nem sempre aquilo que se refere diretamente ao Messias é apontado aqui. Mas qual é a grande noção que a gente percebe? É o que a gente fala sobre tipologia. Talvez vocês já tenham ouvido esse nome, né? Tipo e antitipo. A grande ideia é que Jesus, por ser o Messias, por ser esse rei, ele é o Israel perfeito. Então, Israel, o povo de Israel, que é o povo de Deus, de certa forma, é um tipo daquele que haveria de vir em seu aspecto perfeito, que é o antitipo. Davi, por exemplo, é uma espécie de tipo também do Messias prometido. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas ele é imperfeito, ele comete pecados terríveis, não é? Mas Cristo é um homem totalmente segundo o coração de Deus, o rei que há de reinar eternamente. Já reina hoje a destra de Deus, mas que seu reino vai se consumar plenamente aqui na terra, né? Reinando inclusive de Israel, de acordo pelo que eu entendo das profecias, certo? Isso é muito interessante quando a gente olha para Mateus, a forma como Mateus está usando. Isso é o que a gente fala sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, que é a ideia é como os autores do Novo Testamento, inspirados por Deus, usaram o Antigo. Complexo, né? Demais. E a ideia é o quê? Mostrar que Cristo é esse Israel, por assim dizer, superior, perfeito. Por isso que Cristo, é esperado que Cristo fizesse coisas parecidas com o que ocorreu com Israel. Entende? Então não é a ideia necessariamente de um sensus pleno. Porque qual é a ideia de sensus pleno? É um sentido que você só percebe depois, né? E a ideia não é necessariamente ele querendo provocar, dizendo que o sentido estava ali. Mas a ideia é o quê? Se isso aconteceu com Israel, e Israel, de certa forma, é esse povo de Deus, que configura esse Filho de Deus, é esperado que o Filho de Deus, o Messias, também, de uma certa forma, configure esses aspectos de santidade. Isso aqui é fantástico, principalmente quando olha para Mateus.
Porque a organização do Evangelho de Mateus, ela é dividida em 5 histórias a respeito de Cristo, intercaladas por 5 sermões. Por exemplo, sermões. Por exemplo, o primeiro sermão é o Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao 7. Mas antes a gente tem toda essa história aí, do capítulo 1 até o capítulo 4, que termina na tentação do deserto. Né? Por que 5? Porque o primeiro conjunto de livros revelados por escrito é o quê? Pentateuco. Certo? No caso, Osés, ele sabia que isso era uma referência a Cristo. Então, essa é a grande discussão. Será? No fim das contas a gente não sabe dizer, né? Vai ter que perguntar, Osés, você sabia ou não? Mas a grande questão aqui, nesse caso, é perceber não necessariamente se Oséias sabia ou não, mas mostrar que Cristo, ele se configura como Israel perfeito. Por isso que ele é usado como um sentido de profecia. Não no sentido de uma profecia literal, mas no sentido de alguém que realmente se apresenta como um Israel perfeito. Inclusive, seguindo esses passos. Por isso que Jesus ele vai subir em cima do monte e pregar o seu sermão, porque ele é o novo Moisés. Por isso que ele vai ser o Emanuel, que ele é o Deus conosco, sumo sacerdote de uma outra aliança, conforme vai dizer Hebreus. Não vem da aliança levítica, mas vem lá de Melquisedeque, que era um sacerdote que o próprio Abraão deu o dízimo, né? Mostrando aí uma aliança superior ou mais antiga do que a própria aliança mosaica, mostrando a superioridade de Cristo. E essa é a ideia aqui, uma questão que a gente poderia dizer, de certa forma, teatral da parte de Deus, mostrando que Cristo de fato é o Messias. Para a nossa cabeça é difícil, porque quando a gente lê, a gente vê, não, profecia. E na nossa visão, o que é a profecia? É aquela visão dos filmes, né? O vidente, olho fechado, tendo a visão do futuro, dizendo, vai acontecer isso aqui com aquele que vai vir. Mas aqui não é esse aspecto de profecia que está sendo dito. A ideia é Cristo representando Israel de uma forma perfeita. A mesma coisa de Samuel 2. Lembra o que foi que ele falou a respeito do rei? Se ele pecasse, o que Deus ia fazer com ele? Ia castigá-lo, mas não o ia abandonar, né? Mas Cristo pecou? Não. Isso pode se aplicar para Salomão, porque Salomão não perdeu o seu reino apesar dos seus muitos pecados. Teve 300 esposas, muitas concubinas, se desviou, né? Instaurou a idolatria no meio de Israel, tanto que o reino depois se despedaçou. Mas Deus não tirou o reinado da casa de Davi, manteve de forma perpétua. Mas aquela profecia não é só para Salomão, para algo muito maior que Salomão, porque é de um reino eterno, que é para o próprio Cristo. Fantástico, né? Um dia eu vou tirar para poder trazer aulas só a respeito do uso do Antigo no Novo Testamento, certo? São. São, isso. Ele diz que não descarta o Supremo, porque é justamente isso. Ele não sabe se, não tem certeza se Oséias sabia ou não, né? Por ele não ter certeza, é que ele dá essa possibilidade de processar com ele. Sim, sim. Quando eu for trazer um pouco de reuniões para discutir sobre isso, aí eu vou mostrar todas as posições que tem, né? Inclusive essa do sensus pleno, não é algo que eu carrego. Pelo que eu entendo aqui é uma linguagem tipológica, vários tipos de uso que podem ser feitos. Basicamente 4. Um é a literal, uma profecia mesmo que se cumpre literalmente. Por exemplo, que ele nasceria em Belém. Bem claro, né? A gente leu uma passagem, leu outra, vê aqui perfeitamente ali o uso. Outro uso é esse aqui, o tipológico. O outro é para a aplicação de um princípio. Por exemplo, quando Paulo fala a respeito dos pastores poderem receber o seu salário, né? Serem dignos de serem apoiados financeiramente, ele vai citar a lei do Antigo Testamento a respeito do boi, que você não deve botar a mordaça no boi para quando ele está comendo ali a grama, né? Aí pergunta, será que o significado de que você tem que dar dinheiro para os pastores, para o sustento deles, está ali aplicado nessa questão do boi, não ter a sua mordaça, não ser amordaçado enquanto está trabalhando ali na lavoura, né? Não, é um esticado baladeira. Mas o que Paulo está fazendo? Aplicando um princípio, certo? E o outro uso é um uso temático. Existe um tema maior, que é comum nas escrituras, que é muito marcante, por exemplo, o dia do Senhor. Quando a gente fala o dia do Senhor, a gente não está falando de um dia em si necessariamente. Estamos falando de um evento, que
que é maior. Então pode também ter um uso temático. Então quando fala do filho do homem, então é uma alusão completa ao livro de Daniel. Okay? Então são 4 tipos aí básicos, né? Que são os que eu acho mais saudáveis. O uso bem literal de profecia, cumprimento, né? O outro é esse tipológico, que eu percebo aqui ao ler. É o que eu acho mais viável, porque Cristo é o Israel perfeito, é o Israel de Deus, nesse aspecto aqui, né? Em perfeição. Tem esse aspecto temático, que também, de certa forma, pode ser percebido aqui. E o aspecto de aplicação, que é o de princípios, que é a forma que a gente usa de forma majoritária para entender o Antigo Testamento. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós não lemos para guardar a lei do Antigo Testamento mais, né? Todos aqueles preceitos. Mas quando a gente lê, a gente tenta entender o princípio por trás. Por que eu não podia fazer isso? Né? Isso. Aí para ele fica difícil, porque é uma citada como profecia. Por isso que o estudo do Antigo e do Novo é tão difícil. Então percebam que são lutas teológicas sérias, né? E como é importante a gente estudar direitinho. Se eu só falasse aqui e seguisse adiante, às vezes os irmãos nem percebessem, né? Por isso que eu quis ler, para vocês verem a complexidade que é a questão. Porque nós temos Mateus, um autor inspirado por Deus, dizendo que Cristo cumpriu uma profecia, mas quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que está falando de Israel, não do Messias, propriamente dito. E aí, como é que funciona esse trabalho? Os teólogos vão discutir, certo? Agora, apesar das respostas, o que se percebe é que é uma profecia que se cumpriu a respeito de Cristo, né? Cabe a nós entender qual é o aspecto dessa profecia, em que sentido que ela está sendo dita, ok? O outro ponto não, vamos parar aqui. Falamos demais, já deu o nosso tempo. Então vamos orar a Deus e agradecer por esse momento de estudo. E logo a mais a gente continua o nosso culto ao Senhor às 6h30. Pedir para o Lázaro orar por nós, pode orar por nós? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento, por esta palavra, por este dia, nos proporcionar, Senhor, esse